Minha esposa perguntou por que eu estava sorrindo durante o jantar. Respondi calmamente que era porque ela estava grávida e eu sabia com certeza que não era o pai. Enquanto ela empalidecia, percebendo que sua vida doce estava desmoronando, ela nem suspeitava que eu não estava apenas indo embora. Eu já havia iniciado um processo digital que tiraria tudo dela, a casa, o dinheiro e até o amante, antes mesmo que ela conseguisse pedir a sobremesa. Meu nome é Felipe e eu não faço escândalos. Eu provoco falhas no sistema. Minha esposa perguntou por que eu parecia tão feliz enquanto olhava o cardápio no restaurante italiano mais caro de São Paulo. Olhei bem nos olhos dela e respondi com tranquilidade que o motivo da minha alegria era simples. Ela está grávida e eu sei, sem sombra de dúvidas, que não tenho nada a ver com isso. Por um instante, o tempo pareceu parar. Vi o mundo dela, cuidadosamente construído sobre o meu dinheiro e as mentiras dela, transformar-se em pó antes mesmo que o garçom trouxesse o vinho. Meu nome é Felipe, tenho 50 anos e criei um software sem o qual os departamentos de recursos humanos de metade das empresas do Brasil não conseguem funcionar. Estou acostumado a lidar com dados, fatos e padrões. Quando você escreve um código, um erro sempre deixa um rastro. Na vida, como descobri, acontece o mesmo. Trabalhei 18 horas por dia durante 15 anos para que a Bianca nunca precisasse trabalhar. Nossos filhos, Lara, de 14 anos, e Pedro, de 11, tinham tudo: escolas particulares, aulas de tênis, um futuro seguro. Mas, há 3 meses, meu sistema de segurança, que instalei para proteger a família, apontou uma anomalia. Eu estava testando um novo algoritmo de análise comportamental e ele marcou a conta da minha esposa em vermelho. Não foi um erro de código. Na nuvem compartilhada, em uma pasta que ela achava que estava oculta, apareceu um arquivo chamado Resultados de Exames Março. Eu o abri. Era a confirmação de uma consulta com um obstetra. A Bianca estava grávida de 12 semanas. Sou um homem de números, então fiz as contas imediatamente. 12 semanas atrás, eu estava em uma viagem de negócios na Europa, fechando um contrato de 5 milhões de reais. Minha esposa e eu não tínhamos intimidade há 4 meses. Em vez de fazer uma cena histérica, fiz o que faço de melhor. Comecei a coletar dados. Não apenas observei, instalei um controle digital total. Keyloggers no notebook dela, rastreador no celular, sincronização de todas as conversas dela para o meu servidor seguro. Descobri sobre o Tiago, um consultor de marketing de 34 anos, que dirigia um carro alugado e vivia de ilusões sobre a própria importância. Li as mensagens deles, vi os planos de fuga, as discussões sobre como tirar metade da minha fortuna. Eles achavam que eu era apenas uma carteira, um recurso conveniente para ser usado e descartado. Estavam errados. Esta noite decidi agir. Convidei a Bianca para este restaurante, onde celebrávamos nossos aniversários de casamento. Ela vestiu um vestido azul marinho e aquele mesmo sorriso falso com o qual me alimentava nos últimos meses. Ela estava nervosa, tocando a barriga constantemente, um gesto de proteção que a entregava mais do que qualquer palavra. Quando soltei a bomba sobre a gravidez, o rosto dela ficou branco. Ela tentou negar, abriu a boca para dizer mais uma mentira, mas não dei essa chance. Simplesmente me levantei da mesa. Tirei da carteira 3 notas de R$ 100, joguei-as sobre a toalha branca e disse para ela aproveitar a noite. Não gritei, não chorei, não implorei por explicações. Apenas me virei e saí. Deixei-a lá, entre as velas e a música suave de piano, sozinha com o desastre dela. Mas eu tinha preparado a primeira reviravolta para ela. Enquanto caminhava para o meu carro, peguei o telefone e apertei um botão. Isso ativou um protocolo que eu vinha preparando há 2 semanas. No mesmo segundo, todos os cartões de crédito dela, vinculados à minha conta, foram bloqueados. O acesso à conta bancária conjunta foi encerrado. Ela estava sentada em um restaurante caro, grávida de um amante fracassado, e não conseguia nem pagar pela água que bebia. Entrei no carro e dirigi não para casa, mas para um hotel a 3 quarteirões dali. Eu sabia que ela começaria a ligar. O telefone vibrou 3 minutos depois. Rejeitei a chamada.
Depois chegou uma mensagem implorando para conversar. Coloquei no silencioso. O verdadeiro trabalho estava apenas começando. Sentado no quarto do hotel com vista para um estacionamento cinza, abri meu notebook. A tela mostrava a geolocalização da Bianca em tempo real. Ela ainda estava no restaurante, provavelmente em pânico tentando falar com o Tiago. Mas aqui está a segunda surpresa que ela desconhecia: o Tiago não viria. Eu sabia disso porque, uma hora antes, enviei a ele uma mensagem anônima com a foto do teste de gravidez positivo da Bianca e a legenda: ela é problema seu e não tem mais dinheiro nenhum. Como eu previa, o telefone do Tiago, que eu também estava rastreando, começou a se mover em direção ao aeroporto. Observei essa dança de pontos na tela com uma satisfação fria. Ela achava que estava jogando comigo, mas nem conhecia as regras. Eu já tinha preparado os documentos do divórcio, que meu advogado protocolaria exatamente às 8 da manhã de segunda-feira. Transferi todos os ativos líquidos para contas de uma empresa offshore, registrada antes do nosso casamento. Deixei na nossa conta exatamente R$ 5.000, o suficiente para comprar comida para as crianças, mas muito pouco para contratar um advogado. Meu telefone acendeu novamente. Desta vez era a minha sogra ligando. A Bianca já devia ter inventado alguma bobagem dizendo que eu tinha enlouquecido. Não atendi. Eu tinha um plano e emoções eram variáveis desnecessárias. Abri a pasta de provas. Havia de tudo: capturas de tela, datas de hotéis, gravações de áudio da câmera do carro dela. Mas o mais importante, encontrei algo mais do que apenas traição. Verificando os downloads dela, notei arquivos que não tinham nada a ver com fotos de família. Eram bancos de dados dos meus clientes. A Bianca não estava apenas me traindo na cama, ela estava roubando meu negócio para o amante. E isso transformava o drama familiar em um crime penal. Sorri para o meu reflexo na janela escura. Ela queria guerra? Ela teria um apocalipse. O silêncio do quarto 412 do hotel era o oposto absoluto do caos que eu orquestrava à distância. Enquanto a chuva começava a cair sobre São Paulo, transformando as luzes da cidade em borrões distantes, eu abri meu laptop para assistir ao segundo ato da destruição da minha antiga vida. As câmeras de segurança da nossa casa, conectadas a um servidor privado que a Bianca nem sabia que existia, mostravam a entrada da residência. Eram 11h40 da noite quando um carro de aplicativo parou no portão. Observei com frieza a clínica enquanto ela discutia com o motorista, provavelmente porque o pagamento automático havia falhado. Ela teve que vasculhar a bolsa em busca de dinheiro vivo, uma humilhação pequena, mas simbólica, para alguém que não tocava em cédulas há anos. Quando ela finalmente caminhou até a porta da frente, tentou digitar o código na fechadura eletrônica. O código era a data do nosso casamento. Eu o havia alterado remotamente 5 minutos antes para a data em que descobri a traição. Claro que ela não sabia disso. Vi os ombros dela tremerem de frustração antes de ela ser forçada a usar a chave física, um objeto arcaico que ela detestava. Ao entrar, a casa não a acolheu. Eu havia ajustado o termostato para 16 graus e desativado a conexão de internet de todos os dispositivos, exceto os dos quartos das crianças. A televisão inteligente na sala exibia apenas uma tela preta. A casa inteligente que eu construí para o conforto dela agora era uma fortaleza fria e muda. Desviei o olhar do monitor de vigilância para focar na verdadeira ameaça. O adultério era doloroso, mas a incompetência financeira e a traição corporativa eram imperdoáveis. Voltei minha atenção para os dados extraídos do computador do Tiago. Eu precisava entender a extensão do dano. O perfil dele no LinkedIn era uma fachada brilhante de sucesso medíocre, mas os metadados dos arquivos que a Bianca havia enviado para ele contavam uma história muito mais sombria. Ela não havia compartilhado apenas fotos íntimas ou reclamações sobre o meu tédio. Encontrei uma pasta compactada chamada Projeto Horizonte. Dentro dela, havia códigos-fonte do meu novo módulo de inteligência artificial, avaliado em mais de R$ 20 milhões, e a lista completa dos meus 50 maiores clientes, com detalhes de contratos e datas de renovação. O sangue gelou nas minhas veias.
Tiago não era apenas um amante oportunista, ele era um peão da Inovatec, minha concorrente direta no mercado de software de gestão. Descobri trocas de e-mails entre ele e o diretor de operações da Inovatec, datadas de 6 meses atrás. O plano era claro e brutal: usar a esposa do CEO rival para obter segredos industriais e lançar um produto clone antes que eu pudesse patentear minha atualização. A Bianca não tinha apenas quebrado meus votos matrimoniais, ela havia cometido espionagem corporativa, um crime federal que acarretava pena de reclusão. Senti uma onda de raiva, não pelo caso amoroso, mas pela estupidez dela. Ela havia colocado o futuro dos nossos filhos em risco por um homem que havia apenas como uma chave de acesso. No entanto, a minha vingança não seria impulsiva. Seria cirúrgica. Acessei o sistema bancário novamente. Além de congelar os cartões, solicitei uma auditoria completa de todas as despesas dos últimos 5 anos, categorizando cada centavo que ela gastou em presentes para o Tiago como desvio de fundos conjugais. Isso fortaleceria meu argumento na partilha de bens. De volta às câmeras, vi que a Bianca estava na cozinha, segurando o telefone fixo, já que o celular dela estava bloqueado pela operadora a meu pedido. Ela tentava ligar para alguém, provavelmente para a mãe ou para o próprio Tiago, mas eu havia configurado o roteador VoIP para redirecionar todas as chamadas saintes para uma gravação automática da nossa operadora informando sobre falta de pagamento. Ela bateu o fone na base com força. Foi nesse momento que ela subiu as escadas em direção ao quarto das crianças. Meu coração acelerou. Eu não permitiria que ela usasse a Lara e o Pedro como escudos emocionais. Ativei o microfone do corredor. Ouvi a respiração irregular dela parada diante da porta da Lara. Ela hesitou. Talvez um resto de consciência materna a impedisse de acordar a filha de 14 anos no meio da noite para chorar as próprias mágoas. Ou talvez ela soubesse que a Lara, perspicaz como era, veria através das lágrimas de crocodilo. A Bianca se afastou e foi para o nosso quarto. Ou melhor, para o quarto que agora era apenas dela. Voltei para a análise do Tiago. O homem estava em pânico. O rastreador do celular dele indicava que ele estava parado no acostamento da rodovia que leva ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele não havia embarcado. Provavelmente estava tentando contatar seus chefes na Inovatec, avisando que a operação havia sido comprometida. Decidi aumentar a pressão. Enviei um e-mail criptografado para o endereço corporativo dele, contendo apenas um anexo, o rascunho de uma denúncia formal ao Ministério Público por roubo de propriedade intelectual e formação de quadrilha, com o nome dele e da Bianca como réus principais. Não precisei esperar muito. O ponto no mapa que representava o Tiago fez um retorno abrupto. Ele não ia fugir. Ele sabia que se tentasse sair do país com uma investigação federal pendente, seria detido na imigração. Ele estava encurralado. E a Bianca, sozinha na casa fria, ainda não tinha ideia de que o amante dela estava prestes a se tornar a principal testemunha da acusação contra ela. Fechei o laptop por um momento, recostando-me na cadeira desconfortável do hotel. Eram 2 horas da manhã. A primeira batalha estava ganha, mas a guerra pela custódia e pela minha empresa exigiria que eu fosse ainda mais implacável no dia seguinte. Eu precisava dormir, pois amanhã eu destruiria não apenas o casamento, mas a reputação de todos que tentaram me derrubar. A manhã de segunda-feira chegou com a precisão implacável de um relógio suíço, exatamente como eu havia planejado. Enquanto a cidade de São Paulo despertava sob uma garoa fina e cinzenta, eu já estava sentado no escritório do meu advogado, Ricardo, no 20º andar de um prédio comercial na Avenida Paulista. Ricardo era um homem de 60 anos. Com uma reputação de tubarão e ternos que custavam mais do que o carro popular do amante da minha esposa. Ele revisou a pilha de documentos sobre a mesa de mogno com um sorriso contido, confirmando que a petição inicial de divórcio e o pedido de guarda unilateral já haviam sido protocolados no momento em que o tribunal abriu as portas. O bloqueio judicial dos bens compartilhados já estava em vigor, e a notificação seria entregue a Bianca em questão de horas. No entanto, eu sabia que a Bianca não cairia sem tentar um contra-ataque emocional. Meu telefone vibrou com um alerta do sistema de segurança da escola das crianças. Ela estava lá.
O GPS do carro dela indicava que ela havia tentado buscar a Lara e o Pedro antes do horário de saída, provavelmente para levá-los para longe e criar um cenário de alienação parental ou sequestro emocional. Mas eu, como sempre, estava 3 passos à frente. Eu já havia enviado ao diretor da escola uma cópia da ordem judicial temporária que restringia o contato dela até a audiência preliminar, citando o risco de fuga e instabilidade emocional. O diretor, instruído por mim, impediu a retirada das crianças e garantiu que elas permanecessem em segurança dentro do colégio até que eu ou minha mãe fossemos buscá-las. A verdadeira batalha, porém, aconteceu às 2 da tarde, na sala de conferências fria e impessoal do escritório do Ricardo. A Bianca chegou acompanhada de uma advogada jovem e visivelmente nervosa, que parecia não ter ideia da tempestade em que estava entrando. A minha esposa parecia devastada. Os olhos estavam inchados, a maquiagem ausente, e a postura desafiadora da noite anterior havia desaparecido, substituída por um tremor constante nas mãos. Ela tentou iniciar a reunião com lágrimas, alegando que eu era um monstro controlador que a havia deixado sem dinheiro e sem teto, apelando para a compaixão humana diante de sua gravidez. Eu permaneci em silêncio, observando-a com a imparcialidade de quem analisa um código defeituoso. Deixei que ela terminasse o teatro. Quando a advogada dela começou a falar sobre pensão alimentícia e divisão equitativa de bens adquiridos durante o casamento, Ricardo simplesmente deslizou uma pasta preta grossa sobre a mesa polida. Não era o processo de divórcio. Era um dossiê criminal. A advogada da Bianca abriu a pasta e, à medida que lia, a cor sumia do rosto dela. Ali estavam as provas irrefutáveis da espionagem corporativa. Os registros de acesso não autorizado, os downloads de propriedade intelectual avaliado em milhões, os e-mails incriminatórios trocados com o Tiago e a diretoria da Inovatec. Ricardo explicou, com voz calma e letal, que aquilo configurava furto qualificado, violação de segredo industrial e formação de quadrilha. A pena somada para esses crimes poderia chegar a 12 anos de reclusão em regime fechado. A Bianca olhou para mim, incrédula, tentando encontrar algum vestígio do marido que a amou por 2 décadas, mas encontrou apenas o CEO que protegia seu império. Eu não disse uma palavra, mas minha expressão deixava claro que a escolha era a dela. Ricardo apresentou o acordo final. Era brutal em sua simplicidade. Ela assinaria o divórcio aceitando culpa total por adultério. Ela abriria mão de qualquer reivindicação sobre a casa, meus investimentos, a empresa e a pensão. A guarda da Lara e do Pedro seria exclusivamente minha, com visitas supervisionadas a critério meu. Em troca, eu não entregaria aquele dossiê preto ao Ministério Público Federal. Ela tentou argumentar, balbuciou algo sobre o bebê que carregava, mas a realidade da prisão iminente esmagou qualquer resistência. A advogada dela, percebendo que não havia defesa possível contra as evidências digitais que eu havia coletado, sussurrou algo urgente no ouvido da cliente. Era o fim da linha. O Tiago, o amante pelo qual ela destruiu nossa família, já havia sido demitido naquela mesma manhã, outra peça que movi nos bastidores ao alertar anonimamente o Conselho de Ética da Inovatec sobre o risco de compliance que ele representava. Ela estava sozinha, falida e encurralada. Com a mão trêmula, a Bianca pegou a caneta Montblanc que Ricardo ofereceu. O som da ponta riscando o papel no silêncio da sala soou como um trovão. Ela assinou página por página, renunciando a 20 anos de vida em comum, renunciando ao conforto, renunciando à dignidade, tudo para manter a liberdade. Quando ela terminou, empurrou os papéis de volta e se levantou, saindo da sala sem olhar para trás, carregando apenas a bolsa e o peso esmagador de suas escolhas. Eu senti um alívio profundo, mas não alegria. Eu havia vencido a guerra jurídica e protegido o patrimônio dos meus filhos, mas a vitória tinha um gosto amargo de cinzas. Agora, restava a parte mais difícil, explicar aos meus filhos por que a mãe deles não voltaria para casa naquela noite. A poeira jurídica parecia ter baixado após 2 semanas de silêncio tenso, mas eu subestimei o desespero de uma pessoa que perdeu o controle da própria narrativa. A falsa calmaria foi rompida numa tarde de quinta-feira, não por um advogado, mas pela diretora da escola de elite onde meus filhos estudavam. Ela solicitou minha presença imediata com uma urgência que fez meu estômago gelar. Ao chegar ao colégio, encontrei um cenário que eu não havia previsto nos meus algoritmos.
A Bianca, proibida de ver as crianças pessoalmente, havia recorrido ao Tribunal da Opinião Pública, lançando um ataque digital coordenado para destruir a minha reputação perante a comunidade escolar e a sociedade paulistana. A diretora, visivelmente constrangida, virou o monitor do computador para mim. O que vi foi uma campanha de difamação meticulosamente orquestrada no Instagram e em grupos de pais no WhatsApp. A Bianca havia postado vídeos chorando, com uma atuação digna de prêmio, alegando que eu era um marido abusivo e narcisista que a havia expulsado de casa grávida e sem recursos, sequestrando seus filhos por pura vingança. Os comentários eram cruéis, pintando-me como um monstro insensível e ela como uma mártir. Por um momento, senti o peso dos olhares de julgamento nos corredores, a condenação social que não precisa de provas para destruir uma vida. No entanto, a diretora revelou a verdadeira razão da urgência, e foi aí que o chão se abriu de uma maneira que eu não esperava. Não foi a mentira da Bianca que causou o tumulto, mas a resposta da minha filha. A Lara, cansada de ouvir os sussurros maldosos e ver a mãe mentir publicamente, havia tomado as rédeas da situação. Sem me consultar, ela acessou a nuvem da família, onde eu guardava os arquivos do processo, e publicou uma resposta no fórum oficial dos alunos. Ela não escreveu um texto emocionado, ela postou apenas 2 documentos, o resultado do teste de paternidade, provando que o bebê não era meu, e o relatório da auditoria forense que detalhava o roubo de dados da minha empresa para o amante da mãe. A reviravolta foi instantânea e brutal. A narrativa de vítima da Bianca desmoronou em questão de minutos. O que era para ser um ataque à minha honra transformou-se na humilhação pública absoluta dela. Os mesmos pais que a defendiam agora recuavam, horrorizados com a traição dupla, tanto conjugal quanto corporativa. Quando encontrei a Lara na sala de espera, ela não estava chorando. Ela estava sentada com as costas retas, os braços cruzados e um olhar de determinação fria que era um espelho do meu. Ela disse apenas que queria que a verdade fosse dita, pois estava cansada de ser tratada como filha de um vilão. Abracei-a, sentindo um misto de orgulho imenso e uma tristeza profunda por ela ter sido forçada a amadurecer tão rápido. Mas as ações têm consequências que fogem ao nosso controle. A exposição pública dos documentos de espionagem corporativa atraiu a atenção de quem eu mais temia envolver, o Ministério Público. 3 dias depois, fui convocado para uma reunião com uma promotora especializada em crimes cibernéticos. O roubo de dados não era apenas uma questão privada entre mim e minha ex-esposa, envolvia informações sensíveis de terceiros, violando gravemente a Lei Geral de Proteção de Dados. A promotora foi clara e direta. O Estado tinha provas suficientes para indiciar a Bianca e o Tiago, independentemente da minha vontade. Sentei-me naquele escritório frio, diante de uma decisão que definiria o resto das nossas vidas. A promotora explicou que, com a minha colaboração formal e a entrega dos discos rígidos originais, a condenação era garantida. A Bianca poderia pegar de 4 a 8 anos de prisão. Sem a minha ajuda, o caso seria mais fraco, talvez resultando apenas em multas e penas alternativas. Eu tinha o poder absoluto de destruir o resto da vida da mãe dos meus filhos, de garantir que ela passasse os próximos anos numa cela. A vingança estava servida numa bandeja de prata, legitimada pela lei. Pensei no Pedro, que ainda perguntava pela mãe à noite, e na Lara, que fingia ser forte, mas chorava escondida no banheiro. Colocar a mãe deles atrás das grades traria justiça ao meu ego e à minha empresa, mas deixaria uma cicatriz permanente na psique dos meus filhos. Eles seriam para sempre os filhos da presidiária. O dilema moral pesava toneladas sobre meus ombros. Eu havia vencido o jogo de xadrez, derrotei todos os inimigos, recuperei meu patrimônio e limpei meu nome, mas agora eu precisava decidir se o checkmate final valeria o preço da alma da minha família. Saí do prédio do Ministério Público com o prazo de 48 horas para entregar as provas definitivas ou arquivar a denúncia privada, caminhando pelas ruas de São Paulo enquanto a cidade barulhenta parecia muda diante da minha escolha impossível. 48 horas. Esse era o tempo que eu tinha para decidir o destino da mulher que compartilhou a minha cama por 2 décadas. Sentado na varanda da nossa casa, observando Pedro jogar videogame na sala e a Lara fazendo a lição de casa na cozinha, percebi que a variável mais importante daquela equação complexa não era a justiça, nem a vingança, mas a paz.
Se eu entregasse as provas finais ao Ministério Público, a Bianca seria presa. A imprensa transformaria o caso em um circo midiático, e meus filhos teriam que visitar a mãe em um presídio feminino. A vergonha seria uma tatuagem permanente na pele deles. Eu havia vencido a guerra contra a Bianca e a Inovatec, mas se eu apertasse o botão nuclear agora, a radiação envenenaria o futuro das únicas pessoas que realmente importavam para mim. Tomei a decisão com a frieza de quem encerra um projeto falido para salvar os recursos restantes. Liguei para a promotora na manhã seguinte e informei que não cooperaria com o processo criminal. Sem o meu depoimento e sem os discos rígidos originais, o caso contra Bianca por espionagem industrial perderia força para uma condenação em regime fechado. Ela responderia apenas a processos cíveis e pagaria multas que a deixariam endividada por anos, mas permaneceria livre. Não fiz isso por misericórdia. Fiz isso porque a verdadeira punição para alguém como a Bianca não era a prisão, mas a irrelevância. Condenei-a a viver uma vida pequena, em um apartamento minúsculo na periferia, sem o meu dinheiro, sem o status social que ela adorava e sem o respeito dos próprios filhos. O Tiago, por sua vez, teve a carreira incinerada no mercado. Ninguém contrata um consultor que vende segredos corporativos. Ele a abandonou 2 semanas depois de ser demitido, provando que o relacionamento deles era baseado apenas em conveniência e ambição. O tempo, como um algoritmo de otimização bem escrito, começou a corrigir as falhas do sistema familiar. Nos 8 meses que se seguiram, a nossa rotina se estabilizou. A Lara parou de sentir a necessidade de defender a minha honra e voltou a ser uma adolescente focada em seus estudos e no violino. O Pedro, que no início chorava pela ausência da mãe, aos poucos entendeu que a estabilidade que eu proporcionava era a única base sólida que ele tinha. As visitas supervisionadas com a Bianca aconteciam uma vez por mês, e a cada retorno, as crianças pareciam menos afetadas, tratando a mãe mais como uma parente distante do que como o centro de suas vidas. O vínculo havia sido quebrado, não por mim, mas pelas escolhas dela. Certa noite, a Lara me perguntou se eu pretendia ficar sozinho para sempre. A pergunta me pegou desprevenido. Eu havia me convencido de que o meu papel era apenas ser pai e CEO, que a parte romântica do meu código havia sido deletada permanentemente. Mas a observação da minha filha plantou uma semente. Na semana seguinte, aceitei um convite para uma conferência de tecnologia em Florianópolis, algo que eu normalmente evitaria. Durante o evento, enquanto eu tentava escapar de uma palestra monótona sobre blockchain, conheci a Helena. Helena não era modelo, nem buscava um salvador financeiro. Ela era fundadora de uma startup de biotecnologia, uma mulher de 43 anos, com olhos inteligentes e um sorriso de quem já sobreviveu às suas próprias tempestades. Ela usava o meu software na empresa dela e veio me cumprimentar não para flertar, mas para discutir uma funcionalidade específica da arquitetura de dados. Conversamos por 20 minutos sobre trabalho, e por mais 3 horas sobre a vida. Ela era viúva, mãe de 2 filhas gêmeas, e entendia perfeitamente o peso de carregar o mundo nas costas sozinha. O nosso primeiro jantar oficial aconteceu 2 semanas depois. Não houve jogos, nem manipulações, nem a necessidade de impressionar. Havia apenas a honestidade brutal de 2 adultos que já haviam sido feridos e que decidiram que a cicatriz não definiria o futuro. Helena trouxe uma leveza para minha vida que eu nem sabia que estava faltando. Quando a apresentei aos meus filhos, 3 meses depois, o encontro foi natural. A Lara e o Pedro a respeitaram, não como uma substituta da mãe, mas como uma parceira que fazia o pai deles sorrir de verdade pela primeira vez em anos. Um ano após o dia fatídico no restaurante italiano, levei as crianças e a Helena para nossa casa de campo nas montanhas, aquela que eu havia refinanciado e protegido legalmente antes do divórcio. Enquanto acendíamos a lareira e o som das risadas das crianças com as filhas da Helena preenchia a sala, permiti-me um momento de reflexão. Olhei para as chamas e pensei na ironia do destino. A Bianca tentou destruir a minha vida, tentou roubar o meu trabalho e a minha dignidade. Mas, ao fazer isso, ela inadvertidamente me libertou. Ela me forçou a reiniciar o sistema, a eliminar os erros e a construir uma versão melhor, mais forte e mais autêntica de mim mesmo. Eu não era mais apenas o homem que provia, eu era o homem que vivia. A traição foi dolorosa, sim,
mas foi o catalisador necessário para eu encontrar a verdadeira felicidade. O amor não era sobre posse ou dependência, como a Bianca acreditava. Era sobre parceria e lealdade, variáveis que eu finalmente havia encontrado com a Helena. Abracei o meu filho, beijei a testa da minha filha e segurei a mão da mulher ao meu lado. O meu antigo código estava obsoleto. O novo algoritmo da minha vida estava rodando perfeitamente, sem falhas, sem mentiras e, finalmente, com um final feliz que eu mesmo programei.